Bom dia, Day Trader, eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro, para que você faça o Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 16 de outubro de 2023, uma segunda-feira, e agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias e entender o que está acontecendo, começar falando pela guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, tá? Estados Unidos aumenta o nível de restrição das empresas chinesas à compra da sua tecnologia, muito porque, lembrando que a China também é um grande player do mercado e impacta na sua movimentação com relação ao acesso à tecnologia e implantação da tecnologia nos seus produtos e insumos. Também tem informação da safra de balanço que vai começar a acontecer essa semana, as empresas começam a liberar balanço nesse terceiro trimestre agora, isso impacta no movimento do mercado. É sempre importante pincelar que, fato, quando sai a informação do balanço da empresa, já está precificado no movimento do mercado, no movimento do preço, então a gente fica sempre atento, mas sim, a informação do balanço também movimenta o mercado, a gente fica atento ao que vai acontecer com relação ao comportamento do preço. Tem também a informação do esforço de guerra dos Estados Unidos, para que a guerra entre Hamas e Israel não se amplifique e não tenha novos países entrando nessa guerra, para não ter um problema grande com relação ao movimento do mercado sobre a cotação do barril do petróleo. Lembrando que um dos maiores produtores de barril de petróleo, a Arábia Saudita, está ali do lado do que está acontecendo, do lado do conflito, e também a gente tem o escoamento de cerca de 20% do consumo de petróleo mundial saindo daquela região entre Israel e a região do Hamas ali, a região da faixa de Gaza. Então a gente fica sempre atento ao que vai acontecer com relação a essa guerra. A gente tem também do decorrer da semana, isso já é mais uma notícia para o decorrer da semana, informação de indicadores econômicos com relação à China, tá? Lembrando que a China teve injeção de capital dentro da sua economia para que ela mantesse a taxa de juros em 2,5%. Infelizmente, quando a gente tem uma injeção partindo do próprio país para manter a sua taxa de juros baixa, é literalmente uma taxa de juros artificial, e sempre deixa a gente atento, isso pode impactar nos indicadores econômicos e também no impacto com relação à informação de movimento econômico global. A gente fica atento ao que está acontecendo, tá? Vamos agora entender, vamos para o calendário econômico entender quais são os horários das principais notícias que vão impactar o mercado, e nesse momento, batendo o olho aqui, não tem nada de muito significativo de notícias saindo agora, mas sempre nessa hora a gente fala dos principais horários da Bolsa. Eu sei que você sempre que me acompanha ouve os principais horários da Bolsa, mas é importante pincelar aqui. Às 9 horas abre o mercado futuro, às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, já tem leitura do gráfico, movimento do preço, eu já consigo entender o que está acontecendo, e tem virada de tendência, injeção de liquidez, possível virada de tendência, injeção de liquidez quando abre o mercado à vista. Às 10h30 abre a análise, também tem nova possível virada de tendência e também injeção de liquidez por conta da abertura do mercado americano, tá? Agora vamos lá para as principais cotações de bolsas e indicadores mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda. A Europa nesse momento está operando mista, Estados Unidos também, com a Nasdaq numa queda de 1,25%, tanto a Dow Jones quanto a SP500 numa leve alta de 0,17%. A gente teve nossa bolsa dolarizada, agora vamos para os principais indicadores. Nossa bolsa dolarizada, o EWZ, fechando numa alta de 0,33%, barril Brent de petróleo numa leve queda de 0,19%, atenção à cotação que está em 89,76, a gente ficou na semana passada entre 83 e 88 dólares a cotação do barril de petróleo, então a gente tem um leve aumento do preço do barril de petróleo, então a gente fica atento, lembrando que a gente chegou a bater quase 100 dólares a cotação do barril de petróleo quando a gente teve uma alta recente, tudo por conta dessa tensão que está acontecendo entre Israel e Hamas. Vamos acompanhar essa informação. Minério de ferro numa grande alta de 1,28%, cotado a 119 dólares, o DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,17%, VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, o índice conhecido como índice do medo, numa grande queda de 1,35%, e as bitcoins cotadas em 27.763 dólares. E agora, para você que está me vendo no YouTube, a gente vai analisar o gráfico do índice futuro e do dólar futuro. E para você que está no Instagram, vou te desejar um forte abraço, gain, lucro no bolso, que é o que importa, e vou falar para você, se você quiser acompanhar a informação da análise com relação a índice futuro e dólar futuro, corre para o YouTube, senão terminamos por aqui, e como eu sempre falo no final dos vídeos aqui do Bom Dia Day Trader, bora pro game! Já você que está me vendo aqui no YouTube, vamos analisar índice futuro e dólar futuro, começando pelo índice 60 minutos, que é o que a gente sempre começa, é o horário dos day traders. Vamos pegar a ferramenta triângulo, lado direito da tela, o que aconteceu na sexta-feira aqui, tá? Sexta-feira a gente teve um mercado com um movimento de queda, tá? Olha só, ele fez um movimento de queda, deixou este candle nesse movimento, sugerindo uma continuidade de queda. O IFR está trabalhando acima da linha dos 30%, mas abaixo da linha dos 50%. O movimento
movimento rompeu uma nova barreira que tinha se formado, depois de ter feito um topo duplo também numa zona de contexto, sugerindo uma continuidade de queda. Nos 60 minutos, cabe a gente fazer aqui uma projeção de fio para entender qual é o comportamento do preço com relação a esse movimento. E a gente está perto do atingimento do primeiro alvo dessa projeção de Fibo desse topo duplo, tá? Vamos pegar aqui uma ferramenta para medir qual é a distância. A gente tem praticamente ali, ó, 96 pontos, quase que um atingimento virtual desse ponto. A gente já pode aqui começar a desconsiderar esse primeiro alvo, porque praticamente foi atingido. A gente tem aqui um segundo alvo, tá? Esse segundo alvo já está um pouco mais distante. Lembrando, tá? Eu vou pontuar aqui uma atenção aqui nos 60 minutos que eu acabei de ver, tá? Mas vamos lá. A distância é de 622 pontos, não é uma distância muito larga não, a gente pode fazer esse movimento hoje ainda, lembrando que o comportamento do movimento do índice futuro gira em torno de 1.700 pontos em média, é o que a gente acompanha aqui todos os dias. E olha que interessante, eu sempre falo para vocês que gaps são fechados no mesmo contrato, não necessariamente no mesmo dia. A gente teve esse gap abandonado aqui há uns dias atrás, praticamente no dia 10, e hoje, e na sexta-feira a gente fechou esse gap com o movimento da queda do preço. Eu sempre alerto isso para vocês aqui, tá? Então a gente está próximo do atingimento do segundo alvo de Fibo, muito provavelmente a gente possa fazer esse grande movimento de queda, porque tem um ponto de atenção interessante aqui, ó. Olha como esse movimento do comportamento do preço foi elástico, tá? E olha só a zona de suporte que nós temos na parte inferior da tela. E olha todo esse vazio gráfico aqui, a gente pode ter acho que mais perturbador, mais próximo do perturbador do movimento do preço aqui, ó, nessa região onde a gente tem um possível suporte com não tanta consistência assim. A gente tem um vazio gráfico nos 60 minutos. Vamos dar uma olhada no comportamento do diário, só para ver se no diário a gente enxerga alguma coisa um pouco mais relevante, tá? Vamos lá, vamos afastar o gráfico aqui para ver qual foi o movimento diário, e no diário foi bem relevante mesmo, tá? Já vou pontuar para vocês, tá? Tem só um ponto de atenção aqui com relação ao comportamento do preço, mas foi bem relevante. Lembrando, tá? O que aconteceu na quarta-feira? Já falar quinta, mas quinta foi feriado. A gente deixou este candle aqui, esse candle que poderia sugerir um movimento de alta, só que a gente ficou no dia seguinte, na quinta-feira, fechada, a nossa bolsa ficou fechada, só que a bolsa lá fora continuou funcionando, era feriado aqui, não feriado lá fora. A gente teve um movimento do comportamento do preço, e aí o movimento de sexta-feira pós-feriado teve esse grande movimento de queda aqui, ó. Olha só que significativo esse movimento de sexta-feira, deixando o comportamento do preço nos dizer que existe uma possibilidade sim de continuidade de queda, só tem um ponto de atenção aqui. A gente tem aqui o preço segurando na média móvel de 9 exponencial. Porém, a gente tem aqui um comportamento, uma direção das médias todas apontadas para baixo e as médias alinhadas entre si. A gente tem a média móvel de 9 exponencial abaixo da média móvel de 20 aritmética, que está por sua vez abaixo da média móvel de 200 aritmética, isso nos 60 minutos, sugerindo que elas estão alinhadas entre si. A única que está literalmente apontando com firmeza para baixo é a de 20. A de 9 está para baixo sim, porque este candle fechou verde. Lembrando que o Setupioso diz para mim qual é o comportamento da média dado o fechamento dos candles, já expliquei para vocês várias vezes. Então assim está sugerindo um comportamento de continuidade de queda. Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui também no diário. A gente tem um grande vazio gráfico nessa região. A gente está falando de uma região, só vou pontuar para vocês, vou tirar a ferramenta triângulo aqui, pegar uma outra ferramenta para pontuar para vocês a distância do preço, tá? A gente tem aqui, ó, uma distância até o ponto de suporte de 2.500 pontos mais ou menos, tá? 2.500 pontos em média. Então lembrando que o movimento da bolsa gira em torno de 1.700 pontos do índice futuro, então a gente tem um bom distanciamento para fazer um bom movimento, um bom comportamento para a gente aproveitar uma oportunidade caso ela surja hoje. Vamos voltar para 60 minutos, ver se realmente ele vai apresentar mais alguma coisa visual para a gente aqui, só pincelando também que aqui a gente também tem as médias móveis alinhadas entre si nos 60 minutos. A gente tem a média de 200 acima da média de 20 aritmética, que por sua vez está acima da média móvel de 9 exponencial, e as duas, tanto a de 9 quanto a de 20, já estão apontadas para baixo. A de 200 está levemente apontada para baixo, então isso sugere sim um comportamento, um possível pullback nessa região para a gente ver um comportamento de queda, caso isso se confirme. Vamos ficar acompanhando o candle da primeira hora. E agora que a gente já estressou a análise do índice futuro, vamos dar uma olhada no comportamento do dólar, tá? E o dólar sempre age em correlação negativa com o índice futuro, ou seja, quando a gente vê o índice futuro para cima, com possível comportamento de alta, o dólar está para baixo. Quando a gente vê um índice futuro para baixo, com possível comportamento de baixa, a gente vê um dólar futuro para cima. Então, costuma fazer esse movimento de correlação negativa quando a gente acompanha isso. E o SP500 acompanha a nossa bolsa aqui, acompanha o índice futuro e acompanha nosso Ibovespa, o índice da nossa bolsa aqui. E a gente teve aqui um movimento de preço do dólar anteriormente de queda, estava fazendo esse movimento que sugeria um pullback, brigando aqui na média móvel de 20 períodos aritmética de 9 exponencial, rompeu essa média, fez um movimento de alta, sugeria um pullback, deixando um candle bem evidente aqui, tá? Já vamos falar desse candle. Além desse candle, a gente tem aqui o
preço, o IFR, na parte inferior da tela, trabalhando acima da linha dos 50%, que sugere compra, mas abaixo da linha dos 70%, que sugere não tem estresse, tá? É isso que nós estamos vendo, não quer dizer que o IFR vai determinar o comportamento do preço, o que está dizendo é que ele é mais um elemento no indicador que pode sim dar base num movimento de alta, que é o que está sugerindo aqui no dólar, que pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, são probabilidades dado o comportamento do preço. E o preço sim, fez um movimento de alta, fez um leve movimento aqui, lateralizou, deixou essa pernada de alta, fez um pullback sugerindo um possível lançamento de movimento de alta, deixando ali um comportamento parecido com o comportamento de pivô. É isso que o dólar está nos dizendo agora, tá? O dólar futuro. Vamos só dar uma olhada no diário para ver se o diário está dizendo alguma coisa um pouco mais firme com relação ao comportamento do preço. E o diário diz sim que ele fez um comprimento aqui de movimento. Vou falar para vocês aqui, ele fez todo esse movimento de queda, veio brigar aqui nessa região que é uma zona de suporte, fez o pullback na zona de suporte, lançou um movimento de alta, só que o preço agora está trabalhando abaixo da média móvel de nova exponencial e temos um ponto de atenção muito forte aqui, tá? Estamos em trap zone, zona de armadilha, ou seja, distanciamento da média móvel de 200 períodos para a média móvel de 20 períodos aritmética, a gente tem um distanciamento de cerca de 106 pontos, é um distanciamento largo sim, porém o comportamento aqui do preço, a distância do preço da máxima do fechamento do dia anterior até a média móvel de 200 é de 32 pontos, lembrando que a média de movimento do preço do dólar é cerca de 54 pontos, e nós temos esse ponto de atenção aqui que a gente tem que ficar acompanhando, que o estreitamento, ó, tá vendo essa média branca? Essa linha branca é a média móvel de 200 períodos, e essa aqui verde é a média móvel de 20 períodos, as duas aritméticas. O estreitamento dessa distância com o preço trabalhando entre as duas médias é sempre complicado para a gente conseguir achar uma oportunidade dentro desse meio, então o dólar vai estar um pouco mais chatinho da gente conseguir achar uma oportunidade, só se ele fizer algum movimento mais elástico para nos dar aqui uma oportunidade mais tranquila. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, essa foi a análise do índice futuro, do dólar futuro, trouxe para vocês aqui a informação do preço, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro o meu day trade de verdade na conta real, mostrando para vocês o caminho para você fazer 5 de 1, e o que é 5 de 1 é fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, uma vez que você aprende a receita de bolo, uma vez que você aprende o processo, a fórmula, é só você replicar que você tem esse mesmo resultado nos próximos meses, nos próximos dias e nos próximos meses, tá? O que eu falo sempre para vocês aqui, pessoal, sempre para vocês é que a gente tem um lucro no bolso hoje e bora pro game!